os irmãos abrissem a Bíblia no livro de profeta Jeremias. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, capítulo 9, versículo 23 e 24. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração e gravou esses dois versículos na minha mente. E Ele me colocou um título, tanto que está até escrito aqui antes, né? Olha lá. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. O que é a glória do homem, né? Do homem e da mulher. Quando fala homem na Bíblia, é gênero humano, é homem e mulher, né? O que é o conhecer a Deus? O que é constituir a glória do homem? A glória do homem é o quê? Deus, Ele fez nós conforme a imagem, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? E nós alcançamos essa semelhança de Deus quando nós vivemos, quando nós somos pessoas iluminadas ou iluminados pela palavra de Deus. E Deus, Ele faz com que nós somos pessoas diferentes aqui na Terra. Porque essa Terra, ela está... Às vezes, quando a gente conversa aí com os irmãos, às vezes, sempre quando eu chego aqui, converso um pouco com o Luiz Carlos e a esposa dele. E nós falamos assim, das coisas que têm acontecido aí fora, essas tragédias que têm acontecido. Por quê? Porque o homem está longe de Deus, né? A gente vê tudo, não tem mais limite para a maldade, né? Quer ver filmes de terror? É só ligar na hora dos jornais. É filme de terror, terrorismo, né? E foi uma coisa incrível. Eu nunca vi a Rota passando por aqui, eu vi agora há pouco ela passando. Estranho, a gente acha estranho isso. Mas amém, Deus é bom, né? E a Bíblia diz aqui, né? Todos abriram? Amém? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Amém? Vamos baixar essa cabeça. Pai, nós te louvamos para essa noite abençoada por Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, para ouvir de Ti. E glorifica Teu santo nome através de mim, como o Senhor já me abençoou através da oração do Teu servo. Mas arrebata a nossa mente diante de Ti, Deus, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar conosco. E que todos nós venhamos sair daqui, Deus, conforme Tu queres. Em nome do Senhor Jesus, é que nós te louvamos e já te agradecemos. Tenha a total liberdade de agir, Deus, Espírito Santo, em nossas mentes e em nossos corações. No nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. O sábio, né? Aqui primeiro fala sobre o sábio. Fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. E gostaria que o irmão aí, que tem a voz de trovão aí, desse, o Cid, do 18 ao 25. Primeiro aqui, né, a gente vai falar sobre a pessoa sábia, né? Que Deus, ele fala sobre uma sabedoria humana, muitas vezes o homem quer ser muito sábio, quer ser Deus. 1 Coríntios 1, do 18, 1 do 18, capítulo 1, 1 Coríntios 1, do 18 ao 25.
Amém? Verso 21. Do 18 ao 25. Pois a mensagem da cruz é loucura para quem perece. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o incrédulo? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornará Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus a salvar a quem que crê por meio da loucura da pregação. Os judeus puderam os sinais miraculosos. Isso. Vai me ajudando aí. E os gregos procuraram a sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Amém. Deus ele falou muito comigo, que ele fala assim, no versículo 20, ele fala: onde está o sábio? Onde está o sábio? É uma pergunta. Onde está o escriba? Outra pergunta. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Irmãos, uma vez, quando eu estava fazendo teologia, um dia o pastor, que era o professor, ele falou assim: tem algum louco aqui? Aí eu falei, mas era louco, era doidão, né, de droga, era doidão, né, de maconha, cocaína, crack, era doidão, né. Aí eu falei, não sou mais doido, né, então não sou mais louco. Aí eu não levantei a mão, mas só que tem um versículo aqui, que logo mais a gente vai compartilhar sobre ele, que eu não levantei a mão, aí ele pegou e falou assim: então não tem ninguém convertido aqui, né, porque a Bíblia diz que no versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus confundiu as coisas fortes desse mundo para confundir as fracas, né? Então Deus é loucura servir a Deus. Por que é loucura? Porque muitas das vezes Deus faz a gente fazer coisas que é loucura. Às vezes você, às vezes a gente quer pensar com a nossa mente, como está escrito aqui: destruirei a sabedoria dos sábios. Às vezes a gente quer ser sábio diante de Deus com a nossa própria sabedoria. Aí Deus fala: é loucura. Que nem assim, às vezes é uma loucura de às vezes pessoas que vêm na igreja debaixo de chuva e vêm de longe, e às vezes tem gente de perto não vem. É loucura. Aí às vezes a gente fica pensando com a nossa própria mente, fala assim: meu Deus, como pode? A gente fala assim: caramba, as pessoas que moram perto não vêm. Tem gente que vem de longe e vem. Se a gente for pensar nisso, a gente pira cabeção, inspira a cabeça, porque a gente quer pensar com as nossas mentes. E às vezes as pessoas também lá fora elas pensam assim: como pode, né? Às vezes a gente que serve a Deus, às vezes a gente passa por dificuldade. Como pode, às vezes a gente nós que servimos a Deus, passamos por vários tipos de provações e tentações, que às vezes quando a gente aceita, quando a gente não estava com Deus, a gente não passava por tantas situações, né, tão cabulosas, né? Mas por quê? Porque nós estamos servindo um sistema que é diferente do sistema mundano. O sistema mundano ele é corrompido, a sabedoria humana ela é corrompida. A sabedoria que Deus dá para o homem e para a mulher é diferente da mundana. E ele fala bem assim, porque a loucura de Deus, no versículo 25, ele fala: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Significa o que? A loucura de Deus. O
que é a loucura de Deus? Foi a loucura da pregação que Ele deu para a gente pregar para as pessoas aí fora. Que através de Jesus vem a salvação. E através de Jesus Ele vem a transformação de uma vida nova, diferente. Né? E às vezes as pessoas, elas questionam nós. E às vezes até nós, a gente não vigiar, nós questionamos Deus pela situação que nós passamos. Só que aí, se a gente não conhecer a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, a gente peca e murmura. Por quê? Porque em Romanos 9, 21, 20, fala bem assim: quem és tu, Criador, para questionar o teu Criador? Se a gente não conhecer essa palavra, aí o Espírito, não tem como o Espírito Santo falar assim: opa, peraí, quando a gente pensa em questionar Deus, o Deus fala: olha, já estou sabendo o que você está pensando. Aí a gente abaixa a nossa cabeça, se humilha e fala assim: não, Deus, eu não quero viver na minha sabedoria, Senhor, eu quero viver na tua sabedoria, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Qual que é a palavra que eu mais tenho usado aí fora para pregar o Evangelho de Deus? Pregar as boas novas, né? É a boa notícia que Jesus te ama. É a oração do Pai Nosso. Então, Deus tem me usado muito, porque todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Né? Mas só que poucas pessoas, na verdade, elas não entendem a oração do Pai Nosso. Primeiro, Deus Ele é Pai, Deus não é Pai de todos. E a própria palavra fala que a gente tem que escolher Ele, e Ele pega, nós somos nascidos do Espírito Santo. E aí, quando nós somos nascidos do Espírito Santo, contraria a nossa vontade de viver. Porque muitas das vezes, irmão, a gente não tem vontade de ir na igreja. Muitas das vezes a gente não tem vontade de orar. Muitas das vezes a gente esquece até de orar, de agradecer a Deus, viver uma vida de agradecimento por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele fez. Eu estou te falando aqui porque eu sei que para chegar aqui, onde eu estou agora, nesse momento, eu acredito que muitos de vocês, para estarem aqui, passou por vários tipos de provações, tentações e, até mesmo, eu sempre ouvi e mexe, eu vejo isso quando eu vou correr na praia. Sempre quando eu vou correr, às vezes a areia está pesada, às vezes está meio tá reta. Aí às vezes eu passo vários tipos de buraco. O que é os buracos na vida de um cristão? Vários tipos de provações e tentações. E várias ciladas do inimigo. O inimigo, às vezes, ele põe para com que a gente não chegue aqui na casa de Deus. Às vezes até mesmo ele trabalha, ele joga umas setas na nossa mente, ou às vezes usa pessoas que nós mais amamos, que são pessoas da nossa própria família, para falar: o que você está fazendo na igreja? Olha a tua vida. Ei, para de orar. E às vezes a gente ora por pessoas também da nossa família, e a gente crê que Deus vai mudar aquela pessoa. Só que aí às vezes as pessoas falam: isso aí não tem mais jeito, essa não tem mais jeito. Só que eu era uma pessoa que também muitas pessoas falavam que não tinha mais jeito. Na Praia Grande, muitas pessoas me veem hoje, elas têm que engolir o milagre de Deus, elas têm que ver o milagre de Deus. E eu acredito que na vida de muitos de vocês também é assim, porque é impossível as pessoas, muitas das vezes, as pessoas, certo que o inimigo cegou o entendimento, a própria palavra fala. Só que é o seguinte, mas as pessoas veem. Pode ver, quando muitas situações, as coisas apertam lá fora, as pessoas vêm procurar nós, vêm procurar as nossas orações. Sabe? Eu, quando tenho campeonato de surf, quando eu tenho algum palanque para olhar, que o pessoal fica com medo de roubarem o palanque, de mexerem no palanque, eles vão procurar o Tinguinha. Por quê? Porque sabe que eu não vou dormir, eu vou ficar olhando lá para o palanque. Então isso é interessante, as pessoas veem Deus em nós. Sabe, às vezes, quantos amigos e amigas, quantas pessoas da tua própria família, às vezes vem pedir como que é um conselho de vocês? Não é? Estou certo ou estou errado? Então, por quê? Porque nós temos o oráculo de Deus. O que é o oráculo de Deus? O que é a palavra de Deus? Nós temos a sabedoria de Deus. Porque Deus ele tem dado sabedoria para nós. Quando nós pedimos, quando nós buscamos. Né? Quando eu vi a primeira vez, há uns 11 anos atrás, não, há uns 15 anos atrás, eu vi o Silas Malafaia pregar, aí eu vi ele falando uns versículos, que estava na mente dele, ele falava assim, aí eu falei: pô, cara, você quer ele? Aí Deus falou assim: então estuda a minha palavra.
Aí eu comecei a estudar, ele começou a gravar algumas palavras dentro de mim. E esse versículo, esse Jeremias 23, 24, foram dois. E Deus, ele, através da mensagem da cruz, ele tem dado sabedoria para mim e para todo o povo que busca, para todos vocês que buscam. E a Bíblia diz que todas as pessoas que procuram, acham. Ele fala sobre lá em Jeremias 29, 13, fala: buscar e eles me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E no versículo 14 ele fala bem assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Aí ele fala uma coisa muito linda, que ele fala bem assim, uma parte, só uma parte do versículo, ele fala assim: farei mudar a vossa sorte. Então significa, se Deus fala assim, que ele queria fazer mudar a nossa sorte, é sinal que antigamente a gente tinha muito azar, né? A gente fazia muitas besteiras, né? Então Deus, ele muda o que precisa ser mudado em nossas vidas, e está mudando. Porque a palavra conversão, ela vem da palavra grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Deus, ele vai mudando a nossa mente a cada momento, cada vez que nós damos a liberdade para Deus fazer essa transformação, né? E uma outra coisa muito linda aqui, que Deus, ele fala aqui sobre o forte, né? Só que eu queria, nós estamos no capítulo 1 Coríntios 1, 27. Deixa eu dar para você ler, por favor. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha lá, pelo contrário, só isso aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Significa o quê? Que antigamente muitos de nós aqui, a gente achava fraco em muitas situações, e Deus, ele deu força para nós. Às vezes nós não temos força nem para vir para a igreja, nem para orar, e Deus, ele pega e dá essa força para nós, e essa força vem dele. E Deus também tem esse poder. Então esse é o versículo que estava na minha mente, e eu não levantei a mão naquele dia lá na sala da faculdade de teologia. Que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Significa o quê? Quando eu vejo esse versículo, eu lembro de Davi. Davi era nós calculamos que Davi, ele tinha, acredito que 1,5 metros. Eu acredito que Davi tinha 1,5 metros de tamanho. E Davi era ruivo, né? A gente vê assim o Mateus, né? É Mateus? A gente vê o Mateus assim, Davi era ruivo, né? E era pequeno. Mas só que Deus, ele escolheu ele por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, um particular com Deus. E isso que é uma coisa interessante. E o reino de Davi era diferente do Saul, porque o reino de Saul era aparentemente. E fala sobre a aparência, quando eu sabia que Deus tinha tocado no coração do pastor, ele me chamou para dar uma palavra, é mó barato, né? Quando nós vamos pregar assim, a gente prega assim de vez em quando, né? Eu vou em algumas igrejas, aí a primeira coisa que eu pergunto para Deus, eu falo assim: qual é a palavra que o Senhor quer que eu dê? Aí Deus pega e revela a palavra dele. E depois, aí eu pergunto para Deus: Deus, que roupa o Senhor quer que eu vá? Aí Deus falou assim para mim: Paulo, você já sabe, Paulo, que eu não estou preocupado com a tua aparência. Você já sabe o que eu compartilhei contigo sobre a aparência, né? Aí eu lembro como que eu fui para Jogum, que eu era cabeludo, né? Quando as pessoas me viam pregar, meu irmão, as pessoas davam risada, com a cabeleira, com aquela aparência de maluco, né? E aí a minha equipe era só maluco e maluca, era tudo esse estragado, era tudo, mas Deus, irmãos, Deus fez cada coisa lá em Ribeirão Preto. E o lugar em Ribeirão Preto é o lugar que dá mais maluco e maluca. Ó, em Ribeirão Preto, para vocês verem, o dia inteiro e a noite toda eles usam drogas nas praças e nas ruas,
eles, não importa quem está passando. Aqui não, pelo menos algumas pessoas fazem das escondidas. Aí em Ribeirão Preto, era todo dia, toda hora, parecia aquela propaganda da Record, todo dia, toda hora, tudo bem, eles achavam, sabe? Era terrível. E Deus, ele pegava, colocou lá, levou alguns malucos para ir lá pregar o Evangelho. E eu achei interessante, por que eu falei de Davi? Porque Davi, ele derrotou um gigante, que um gigante é loucura, você vê. Também a gente olhando para o tamanho de... Eu tenho 1,65 m. Golias, eu acredito que ele tinha uns 3 metros. Né? 3 metros, 3 metros e pouco. E era uma coisa interessante. E se você perceber, quando Davi estava indo na direção de Golias, ele não andou para trás, ele foi para cima. É igual a nossa fé. Não pode ser grande ou pequena, se a gente vai para cima, a gente mexe com a mão do grandão lá em cima e ele resolve para nós. Não importa o que nós estamos passando, a situação que nós estamos passando, que às vezes é loucura, né? E a gente não pode agir com a nossa força. E Davi foi com a força de Deus. E com a força de Deus, ele venceu. Sabe? Ele não andou para trás. Ele foi com a força de Deus. E na verdade, eu paro para pensar assim, irmão, que quando eu vejo esse versículo aqui, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, significa, irmão, que todo mundo ali que olhou naquele momento lá fala, que é isso, meu, que o povo de Israel foi arrumar, esse baixinho aí, ainda com a roupinha, não tinha armadura nenhuma. E eu achei interessante também que Saul ainda queria emprestar a armadura dele para Davi. Aí Davi colocou, mas não conseguia andar. Aí uma lição ali que eu aprendo, que não adianta, irmão, nós andar com a fé de nenhum irmão e não ficar pedindo oração para irmão, para irmã, sendo que nós temos fé. Cada um tem um particular com Deus. Deus, ele chamou cada um aqui para ter um particular com Ele, ter intimidade com Deus, buscar Deus nos momentos, não só aqui na igreja, mas nas suas casas, o tempo que nós damos para Deus, na leitura da palavra, no servir a Deus também, de visitar pessoas, né? E Deus, ele pega, ele contraria muitas vezes nós, olha lá, pelo contrário aqui, né? Eu acho muito lindo esse versículo, que ele vai lá com essa palavra aqui. Pelo contrário, olha lá, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, né? Olha lá, e aqui também ele fala bem aqui, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir as que nada são. Para reduzir a nada as que são. Eu acredito aqui que são aquelas pessoas que se acham, né? E Deus, ele destrói, porque essas pessoas que acham que são sábias demais. Aí depois aqui Deus, ele fala, no versículo 29 de 1 Coríntios 1, ele fala, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E a pregação justamente aqui é o quê? Sobre vangloriar na presença, não se, né? Lá em Jeremias 9, 23, 24 fala, a glória do homem se constitui em conhecer a Deus, né? E ele fala uma coisa interessante aqui, que para a gente não se vangloriar, quando a gente se vangloriar, eu acho muito lindo que o apóstolo Paulo, ele fala para a gente se vangloriar em servir a Deus, em servir a Cristo. Aí uma coisa que ele fala, eu me vanglorio nisso, em Cristo, né? E porque ele fala bem assim, mas que se glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, né? E um dia, né, eu perguntei assim, né, para Deus, que muitas pessoas aí fora, a gente tem pessoas dentro da própria igreja, fala sobre essa palavra misericórdia, né? E lá na Jocum, eu achei interessante que um pastor lá ele explicou sobre a palavra misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Tem duplo sentido, a palavra misericórdia. Misericórdia significa miséria, córdia, coração.
Miséria no coração. Mas é o coração aqui, Deus não vai julgar nosso coração, Deus vai julgar nossa mente. Tanto que a palavra julgamento, ele vem vir a palavra o quê? Julgamento. Deus vai julgar nossa mente. Então Deus ele fala assim, Deus ele vem de encontro na miséria dos nossos pensamentos. Aí por isso que tem a palavra conversão. A palavra conversão é que Deus ele muda a nossa mente. Aí às vezes a gente pensa tanta besteira e Deus ele fala. Aí às vezes até mesmo como que é? Às vezes a gente quer que as pessoas tenham paciência com a gente, mas às vezes a gente não tem muita paciência com as pessoas. Aí Deus fala assim, não tenha paciência com essa pessoa. Ora por essa pessoa. Como eu tive misericórdia da tua vida, tenha misericórdia dessa pessoa. Por quê? Aí também significa a palavra misericórdia, é a bondade de Deus vindo de acordo com a nossa mente. Vamos simbolizar que isso aqui é a nossa mente. Aí a mente de Deus, a palavra de Deus vem de encontro na nossa mente. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus vem de encontro na nossa mente. Aí Ele muda a nossa mente. Aí nós somos pessoas melhores que nós fomos ontem. Aí nós somos pessoas mais calmas. Nós somos pessoas mais, tem mais paciência com as pessoas aí fora. Até mesmo com os nossos parentes, que muitas das vezes não conhecem a Deus. E são as pessoas que mais, parece que mais nós somos provados. São pessoas da nossa própria família. Porque isso aconteceu com Jesus. Em João 7,5 fala assim, nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então, irmãos, muitas das vezes Deus ele fala para a gente ser forte nele. E muitas das vezes Deus ele fala para a gente constituir a nossa glória nele. E aí tem uma outra palavra que eu estou falando sobre sabedoria, sobre força, agora eu vou falar sobre riqueza. Olha, é que esses três coisas que Deus me mostrou aqui no versículo 23 de Jeremias 9. Olha lá, eu vou ler de novo ele. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, já falamos sobre sabedoria, olha lá, nem o forte na sua força, aí agora sobre riqueza, nem o rico nas suas riquezas. E falando sobre riquezas, eu queria que os irmãos abrissem Provérbios 13:7. Queria que o Edson lesse, por favor. Seja bem-vindo, Edson, filho da família. Teu pai? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Provérbios 13:7. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Que lindo, né? Essa palavra, né? Olha lá. E é mó barato, né? Estou me lendo essa. Agora lê o versículo 8. É mó barato. Essa palavra aqui fala sobre sequestro. Olha lá. Lê o pastor Ney, por favor. O versículo 7. Não, o 8, por favor. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Amém? Um dia eu também estava lendo aqui, eu vejo que essa palavra aqui parece que tem a ver com um sequestro, né? Que fala bem assim, ó lá. Com suas riquezas resgata o homem, a sua vida, né? Mas ao pobre não ocorre ameaças. Agora vamos voltar para o versículo 7, que fala assim, uns dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Significa o que, irmãos? Que tem gente aí fora, irmão. Eu conheço muitos amigos meus, porque eu dou aula de stand-up e de surf para muitas pessoas ricas, e eu vejo muitas pessoas ricas com vazio dentro de si, e elas pensam que elas são melhores que as outras, e elas se acham, né, o rei da cocada preta, mas na verdade são pessoas pobres, porque a maior riqueza do homem e da mulher é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Então aqui eu entendo esse versículo que aqui na parte B do versículo fala, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Só nós temos a presença de Deus, tendo a presença de Deus, e nós somos as pessoas mais ricas desse mundo. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes eu dou palavra com algumas pessoas que têm dinheiro, e eu vejo as pessoas ficando maravilhadas. Aí eu percebo assim que o que
que elas têm financeiramente não compra. Porque a maior riqueza de Deus, a maior riqueza do ser humano é a presença de Deus, né? Só que isso depende de tudo com que nós fazemos, não só aqui, mas o quanto que nós damos de tempo para Deus lá fora. Aí que eu digo que significa conhecer a Deus, porque conhecer a Deus, ser cristão aqui na igreja, é muito fácil, mas lá fora, que vem todos os tipos de provações, tentações e circunstâncias, é que nós vamos dizer, sabe, muitas das vezes, quando nós somos contrariados, né, que nós vamos dizer quem é que nós somos. Quando vem as contas e você não tem dinheiro para pagar algumas contas, aí você depender, aí você vai ver de quem você depende, do teu salário ou de Deus. Aí você clama a Deus, aí Deus ele pega e ele faz algo, quando você crê em Deus, ele faz algo que você menos espera, né? Isso significa essa riqueza, porque nós não dependemos das riquezas do mundo, nós dependemos das riquezas de Deus. Por quê? Porque quando nós oramos, nós temos certeza que Deus está agindo a nosso favor. Como diz em Isaías 65, 24, ele fala bem assim. Ele fala, eu acho muito interessante esse versículo. E será que antes que clamem, eu responderei? Quando eles ainda estão falando, eu os ouvirei. Significa que quando nós falamos, Deus já vai agindo, Ele já vai mandando a bênção para nós. Por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante. O pastor ele profetizou há 2 semanas atrás que algumas pessoas iam receber umas bênçãos. Eu fui uma delas. Quando ele falou, na outra semana aconteceu. Na semana aconteceu. Que um amigo meu ele foi lá me contratar para trabalhar para a prefeitura no final de semana. Numa escolinha de surf, para mim ser segurança diária. E eu peguei e fiquei feliz, né? Aí eu falei, puxa, eu vou contar esse testemunho na igreja. Só que aí Deus foi ver, aí eu no meio da pregação, eu falei assim, eu vou contar o testemunho no meio da pregação. E não contando mais outros testemunhos, Deus também abriu outra situação de porta, que eu clamei a Ele, eu falei, poxa Deus, o Senhor sabe, Deus, que eu tenho uma vontade também de ofertar, de dizimar na tua casa. Aí Deus também abriu uma outra porta, para mim também ser segurança de área no campeonato de surf, e dar aula com um aluno e com uma aluna. No começo agora da primavera, né, já começou. Então, Deus ele vai abrir esse tipo de porta. Por quê? Porque como que é? Todo o povo de Deus, ele confia em Deus. Ele sabe que Deus é o Deus que abre as portas. Porque a Bíblia diz que quando nós clamamos, Ele ouve. E quando nós buscamos, nós achamos, nós encontramos Ele. E quando nós nos prostramos e declaramos que a nossa força, a nossa sabedoria e a nossa riqueza depende, nós somos totalmente dependentes de Deus, Deus ele nos dá sabedoria, Ele nos dá força, Ele nos dá riqueza, que a nossa maior riqueza é a presença dEle. Amém? E para finalizar, eu quero que os irmãos, por favor, abrem a Bíblia em 2 Coríntios 3, 18. Só que antes, o Espírito Santo ele me revelou uma palavra sobre... Muitas pessoas falam sobre essa palavra de Malaquias 3. Malaquias 3, 8, né? Só que ele vai abrindo em 2 Coríntios 3, 18. Só vou ler aqui uma.
Antes de eu ler essa palavra, para finalizar, 2 Coríntios 3, 18, eu quero ler uma palavra aqui que eu vejo muitos pregadores. O pastor, o Espírito Santo tem usado muito o pastor Sérgio, o pastor Ney, o pastor Júlio, para nós, irmãos, ler mais a palavra, orar mais, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que nós te roubamos? Aí Deus fala aqui nos dízimos e nas ofertas. Um dia eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei assim, poxa Deus, os dízimos? Aí eu falei, Deus, se eu só está falando em dinheiro, Deus ele está falando assim, Paulo, é isso mesmo que eu já coloquei na tua mente. Eu revelei para você. O dízimo não é só o dinheiro, o dízimo é dízimo de tempo. Agora, uma palavra de reflexão. Quando nós queremos conhecer a Deus e ser sábio na sabedoria dele, ser forte na força dele e ser rico na riqueza dele, nós devemos dar tempo para Deus. É uma palavra de reflexão. Quanto tempo nós temos dado para Deus? De leitura bíblica, de oração, de o coração disposto a falar assim, Senhor, antes que o Senhor quer que eu vá, aí Deus fala bem assim, sai da tua casa, sai até de agir debaixo de chuva, vai ali na praia, vai ali naquele quiosque tal ali, que eu vou usar para você. Ou sai da tua casa, debaixo de chuva, e vem para São Vicente, ou vai para Santos, ou Guarujá, Deus já fez isso comigo, e vai ali, vai em tal rua que eu quero que fala com uma alma ali, que eu amo muito essa alma. Por quê? Porque Deus ele quer que nós damos esse tipo de tempo e esse tipo de intimidade com Ele. Só que muitas das vezes nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas às vezes a vontade de Deus, muitas das vezes, quando Ele fala, às vezes a gente pensa que é outras vozes. Às vezes nós não damos ouvido para Ele. Aliás, às vezes tem pessoas que nem faz isso, nem pede para Deus para falar com Ele, ou falar com ela. Porque muitas das vezes Deus ele tira nós da zona de conforto, de onde que está muito bom, para nós irmos em lugares que muitas das vezes nós não queremos ir não, irmão. Quando ele fala, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus contraria a nossa. Quando começamos a ler em 1 Coríntios, pelo contrário, Deus ele fala a palavra, pelo contrário, Deus contraria a nós. E aqui fala sobre, Deus ele fala nos dízimos das ofertas, de dízimo, e Deus um dia falou para mim no dízimo do tempo. Quanto tempo nós temos dado para Deus? O dia tem 24 horas, né? Ajuda aí, irmãos, tem 24 horas? Qual é o dízimo do tempo que nós devemos dar para Deus? 2 horas e 40 minutos? Um dia o irmão me corrigiu, falou que é 2 horas e 24 minutos. Aí o irmão pegou e falou isso para mim, mas amém, nós estamos fera em matemática, mas amém, 2 horas e 40 minutos. Será que nós temos dado esse tempo para Deus em leitura da Bíblia? Em oração? Em disposição durante o dia? Ou durante a semana, para nós visitarmos alguém? Ou ir na casa de alguém? Ou ir dar uma palavra, gastar um tempo com alguma alma? Essa é uma palavra de reflexão. Por quê? Porque Deus ele quer ser conhecido pelas almas aí fora. Muitas pessoas agora estão bebendo demais. Muitas pessoas estão fumando maconha demais. Muitas pessoas estão cheirando cocaína demais. Muitas pessoas estão se prostituindo demais. Muitas pessoas estão fumando crack demais. Muitas pessoas, muitos jovens, estão saindo das suas casas agora. Muitos jovens, muitas pessoas agora, de repente, nesse momento, estão se matando. E às vezes nós saímos da igreja aqui, se nós clamar a Deus, Espírito Santo, onde o Senhor quer? Às vezes o Espírito Santo fala assim, vai por aqui. Não sei se vocês já viveram, eu já vivi isso. E às vezes eu estou indo para minha casa, aí Deus fala assim, não, vai para aquela rua. Eu encontrar um irmão, uma irmã, desesperada,
às vezes a ponto até de querer se matar. Eu dar uma palavra, Deus aquietar aquilo. Então, irmãos, Deus ele tem isso para nós. Deus ele tem isso para a sua igreja. Deus ele quer muitas vezes usar as nossas vidas, mas nós devemos estar dispostos. Então, o pastor esqueci uma coisa e disponível para fazer a vontade de Deus. E falar para os nossos amigos ou nossas amigas ou para as pessoas lá fora que Deus ama ela. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas aí fora, elas estão, como que é? As pessoas, elas estão, ela perdeu a identidade. Muitas pessoas se dizem filhos de Deus, mas não sabem o que é ser filho de Deus ou filha de Deus. E nós temos essa palavra, nós temos essa verdade para compartilhar com as pessoas ali fora. E nós devemos estar disponíveis e dispostos a fazer essa vontade de Deus. Amém? Agora, eu queria que um irmão aí lesse. Eu queria que o pastor Sérgio lesse 2 Coríntios 3, 18. Por favor, 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, Aleluia. na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então aqui, quando nós submetemos a fazer a vontade de Deus, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia, Deus vai encher essa irmã mais e mais ainda do Espírito Santo, a Shirley. Eu queria que um dia ela viesse aqui dar um testemunho. E, amém, mas um dia ela compartilhou com o esposo dela. Como um dia foi eu, o Júlio, e a Fran, e a Shirley. Nós, irmãos, no evangelismo, sexta-feira, nós ficamos das 8h30 às 9h30. Acabou o evangelismo. Nós saímos cheios de panfletos. Acabou os panfletos. Nós compartilhamos o evangelho com muitas pessoas lá fora. Aí eu achei interessante o rosto dela depois, como que ela foi para casa. Por que eu estou falando isso? É tão bom. Eu acredito que muitos de vocês já viveram isso, mas é muito bom vocês viverem cada vez mais isso. Quando você é usado por Deus, quando você é usada por Deus. Quando você dá uma palavra de Deus para as almas lá fora, ou com um irmão ou com uma irmã que a gente está naufragando na fé. Irmãos, dá uma alegria dentro de nós e dá uma, como que é? Aí dá uma vontade de sair dando glória a Deus o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Aí aqui eu achei interessante, aqui ele fala, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós vamos submetermos à vontade de Deus, o Espírito Santo ele vai usar nós. E quando ele usa nós glorificamos a Deus. E nós vamos mostrando para as pessoas o porquê que Deus fez o homem e a mulher. Para que o homem e a mulher são vivos? Por que Deus ele fez a lua, o sol, as estrelas? Para quê? Para que o homem e a mulher contemplassem assim, e olhassem para Deus e falassem assim, tu és perfeito, hein, meu irmão? Tu és maravilhoso. Adorasse a Deus. Não adorasse a criação em si, o Criador. Aí, a Bíblia diz que nós somos feitos para o louvor da sua glória. Então é isso que se constitui o homem e a mulher. A glória do homem e da mulher é glorificar a Deus em todo o tempo. Pode ver, irmãos, quando nós pecamos, nós abaixamos nossa cabeça e ficamos tristes. Porque o pecado ele dá tristeza. Agora, quando nós fazemos as coisas certas, nós somos as pessoas que nós temos a certeza que nós somos parecidos com o Senhor. Nós temos a certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, é isso que constitui a glória do homem e da mulher, em fazer a vontade de Deus, em glorificar Deus o tempo todo. Amém? Como
no Salmo 46, né? 10, né? Fala. Quem achar pode ler. Vai, Roberto, o que tu acha de ler a palavra? Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então, irmãos, muitas das vezes nós devemos nos aquietar e deixar Deus ser glorificado em nossas vidas. E pedir para Deus tudo isso que Deus mostrou aqui. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se glorie nisso, em me conhecer, em saber que eu sou Deus e faço misericórdia e juízo na terra. Aí Deus ele fala para finalizar: destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus ele se agrada em ser glorificado. Só que em todo tempo, e muitas das vezes, irmão, nós devemos refletir nas nossas vidas, para nós termos pessoas, canal de bênção para as pessoas aí fora, para a nossa vizinhança. Amém? Vamos, eu gostaria que todos abaixassem a cabeça e fechassem os olhos e todos mesmo, todos irmãos. E eu sei que muitas pessoas aqui estão em débito com Deus e inclusive eu sou o primeiro que está aqui. Eu quero fazer mais e mais a vontade de Deus. Eu não vou chamar ninguém aqui para vir aqui na frente, não. Mas eu queria que todos que ouviram essa palavra, que na verdade foi mais uma palavra de reflexão e uma palavra de encorajamento, eu queria que todos vocês que pedem para Deus sabedoria, força e riqueza, que é mais a presença dele, mais a provisão dele, eu gostaria que levantassem as suas mãos, desse mais tempo para Deus, pode levantar a mão, irmão, eu sou o primeiro a levantar, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se você está com falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Se você não tem feito a vontade de Deus, peça para Deus, que Deus quer usar vocês. Amém? Pai, aqui nós estamos clamando, mas antes de clamar, nós queremos nos humilhar diante de Ti, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão, Deus, por muitas das vezes gastar tempo com o que não nos edifica. Queremos Te pedir perdão, Deus, mas nós clamamos, ó Deus, para Ti, Deus, sabedoria, força, riqueza, que é a Tua santa presença, Senhor, para que o Senhor venha a ser glorificado em todos os momentos, ó Deus, em nossas vidas, e que nós queremos, ó Deus, falar de Ti, Deus, para as almas que perecem, por falta de Te conhecer, Deus. Nos dê, Deus, sabedoria ao abrirmos nossa boca, Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, porque o povo que foi comprado por Ti, Jesus, e tem o Teu sangue, que foi lavado pelo Teu sangue, tem um cheiro agradável, tem um cheiro, Senhor, suave, tem um cheiro de Cristo. Nós queremos, ó Deus, exalar esse cheiro, Deus, não só no louvor, mas nós queremos viver, Deus, ter um cheiro agradável, que as pessoas venham ter prazer de estar perto de nós, e que da nossa boca, Deus, venham sair palavras de vida eterna, palavras que edificam, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como vasos preciosos, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso, por compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e irmãs. Enche-nos, Espírito Santo.
e, como a tua palavra diz, nos direciona pelo teu poder para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Jesus Cristo, em nome do Deus Espírito Santo, nós te louvamos e já te agradecemos.